Quinta-feira com o Galo em campo, hein? Hoje para buscar os primeiros 3 pontos como visitante. O desafio é contra a Chapecoense. Conosco o repórter Cláudio Rezende. Para encerrar jejum fora de casa no Brasileirão. Galo com reforços de 2 atletas da data FIFA. Lianco deve ser titular. Que estará em campo hoje contra a Chapecoense, no sul do país, para buscar finalmente a primeira vitória como visitante, né? O Galo tem que ser mais regular nesse campeonato brasileiro. Não é isso, Cláudio Rezende? Bom dia. Um abraço, bom dia. Você também, a todos do Tiro de Meta da Itatiaia. É o Galo que tenta voltar a vencer fora de casa, o que não acontece já há algum tempo no Campeonato Brasileiro. Nesta edição é o único time que até aqui não pontuou, distante de Belo Horizonte, vencendo um tormento. Para enfrentar a Chape na Arena Condá, 7 da noite, o técnico Barba Domingues relacionou 2 jogadores daqueles que estavam servindo seleções em data FIFA. Volante Alan Franco e o zagueiro Ivan Roman. Os demais, por opção, ficam fora. Alan Minda e Preciado, que estavam com o Equador, Júnior Alonso com a seleção paraguaia e também o Cissé, que só vai chegar amanhã da seleção de Guiné. Um provável Atlético, Everson, seriam 3 zagueiros, aí Lianco de volta após um longo período, é uma tendência. Ao lado de Juan e Vitor Hugo, nas alas, o Renan Lodge pela esquerda e pela direita. Pode ser o Natanael, o Ivan Roman ou até o Coelho, que já jogou por ali. No meio campo, o Alan Franco retornando com o Tomás Pérez ou o Igor Gomes e o Vitor Hugo, meio campista, camisa 30, e lá na frente o Cassierra com o Hulk. É o galão da massa que não tem o volante Patrick mais uma vez. O jogador sofreu um trauma no joelho, uma pancada durante o treinamento na semana e foi cortado da viagem. Logo mais é com Caixa, o retorno do futebol pro galão da massa no Brasileirão, para quebrar casca aqui no oeste de Santa Catarina. Falando aqui sobre a situação, temos aqui algumas situações interessantes. O atacante da base do Atlético pode ganhar chance com Domingues. Cauã Soares, da base do Galo, pode ganhar chance com Eduardo Domingues no duelo contra a Chapecoense nessa quinta. Então, o Cauã Soares aí foi uma novidade nos relacionados. Tem uma outra novidade também, mas o Cauã Soares é uma novidade entre os relacionados. E é bem curioso, porque se você pegar os relacionados, você já vai ver, nós temos já 2 atacantes, já tem um centroavante, né? E não teria necessidade de levar o Cauã Soares, mas ainda assim o Eduardo Domingues vai levar o atacante atleticano. Talvez ele esteja indo bem nos treinamentos, né? Tá aí, Cauã Soares. Então, vamos falar sobre lesão. Meia sofre lesão e desfalcará o Atlético contra a Chapecoense. Olha aí, ó. Que dificuldade, hein? O meia-campista Patrick sofreu lesão no joelho direito no treino dessa terça-feira e desfalcará o Atlético contra a Chapecoense no Brasileiro. Em 2026, o jogador de 22 anos ainda não entrou em campo com a camiseta preta e branca. Em nota, o Galo afirmou que o Patrick ainda vai passar por exame de imagem nessa quarta-feira para que o departamento médico defina qual será o tratamento do atleta. Meu Deus do céu. Tomara que não seja nada grave, mas o Patrick, que é uma contratação, não é uma contratação errada, tá? Falar assim, o Patrick foi uma contratação errada porque é uma promessa, uma jovem promessa lá do Palmeiras. Palmeiras tem uma super base, né? O Palmeiras tem uma base espetacular. E, infelizmente, aí o Patrick Silva não consegue render, né? Não consegue jogar, na verdade, não consegue nem estar apto a jogar. Tem convivido com lesões e, mais uma vez, né? Tá fora aí por problema de lesão. E aí, olha só a situação, gente. Olha que curioso. Vamos lá para a lista. Everson, Gabriel Delfim, Robert. Então, os 3 goleiros estão aí. Laterais, Natanael, Pacini e Renan Lodge. Preciado, ficou fora, né? Por conta aí da data FIFA. Então, Natanael deve jogar. Zagueiros, Ivan Roman, né? Voltou, retornou. Teve a questão lá de... Enfim, chegou só ontem, né? O Juan Tressolde, Vitão. Olha o Vitão aí. E o Vitor Hugo. Então, 5 zagueiros. Talvez 3. Então, a gente tenha 3 zagueiros aí no time titular, né?
Os meias, Alexander Bernard, Alan Franco. Então, desses que jogaram aí, o Ivan Roman e o Alan Franco viajaram, né? Igor Gomes, Reinier, Scarpa, Tomás Pérez, Vitor Hugo. Cauã Soares, Cassierra, os atacantes. Cauã Soares, Cassierra, Coelho, Dudu e Hulk. Ou seja, o Alexander tá de volta, o Cauã Soares também é uma novidade, né? E o Alan Franco, no jogo de terça-feira, se eu não me engano, é terça-feira, ele atuou 45 minutos. Atuou todo o primeiro tempo e foi substituído no intervalo. Tá? Acredito que ele será titular. E não, pelo menos nesse último jogo contra a Holanda, eu estava assistindo, não estava bem não. Tomou um cartão amarelo lá, uma falta forte, não estava jogando bem não. Mas lá ele joga também diferente, né? Pelo lado direito, tipo um lateral direito mesmo. Mas tá aí, gente. Então, Preciado, Alaminda, né, esses aí, jogadores selecionáveis, alguns não viajaram, outros sim, como o Alan Franco e o Ivan Roman, né? Então, tá aí um possível time do Galo aqui. Everson, se a gente pegar na zaga, vamos colocar 3 zagueiros aqui, ó. Lianco, Juan e Vitor Hugo, vamos colocar os 3. Vamos colocar que o Lianco vai jogar titular, né? Tressolde jogando centralizado. Aí Natanael na direita, Renan Lodge na esquerda. No meio-campo você pode colocar aqui, bom, Tomás Pérez e Alan Franco, né? Acho que vai ser isso. E no 3-4-3 a gente teria aqui o Vitor Hugo na direita, aí o Coelho na esquerda e provavelmente o Hulk centralizado. Acho que vai ser esse o time de amanhã. É uma possibilidade, né? Não dá pra gente cravar não, mas é uma possibilidade para esse aí o time. E aí? Aí algumas novidades, né? Alguns jogadores sendo relacionados, outros que ficaram de fora, e o Patrick Silva mais uma vez lesionado. O que você achou? Esse time que eu escalei seria o time ideal para amanhã? 3 zagueiros contra a Chapecoense, fora de casa, é sempre um jogo duro, um jogo difícil. O que você acha? Comenta aí. Vamos lá, gente. Vamos agora aqui falar sobre o Igor Gomes. Vamos falar sobre o Igor Gomes. Tem notícia, tá bom? Vamos trazer então o que disse o Jorge Nicola sobre a questão do Igor Gomes. Ele trouxe uma informação bem interessante. Vamos ouvir. Falando sobre o Clube Atlético Mineiro, não há um consenso, mas tudo se encaminha para que Igor Gomes viva em 2026 sua última temporada no clube. O contrato se encerra em 31 de dezembro, não houve discussão para prorrogação do contrato e a avaliação no momento é de que o melhor do cenário seria negociar o Igor Gomes na metade do ano, em julho. A última chance que o Atlético tem de faturar algum dinheiro com o jogador de 27 anos de idade, que nas últimas 4 partidas só jogou uma. Nas outras 3, nem sequer saiu do banco de reservas. A verdade é que o Igor Gomes nunca conseguiu emplacar com a camisa do Atlético, especialmente com o torcedor. Houve técnicos nessa passagem dele que gostaram do Igor Gomes e que o colocaram para jogar, mas em relação ao torcedor, uma enorme desconfiança. Diante desse cenário e com uma renovação de contrato improvável, tentar recuperar algum investimento no meio do ano, vendendo o jogador ou ficando com o Igor Gomes até dezembro e assistindo a ele deixar o clube sem custos, situação meio parecida à que transformou o Igor Gomes em reforço do Atlético. Em 2023, ele tinha contrato por apenas mais 3 meses no São Paulo e se recusou a renovar o contrato com o Tricolor. O Atlético chegou a um acordo com o São Paulo e ficou com o Igor Gomes praticamente sem custos. Pergunta que eu deixo para vocês: Igor Gomes fará falta? Tô curioso para saber a opinião dos amigos. Isso aí tá fácil de responder, né? Então, gente, o Igor Gomes, existe uma possibilidade aí, tá? Uma possibilidade real de tanto o Igor Gomes quanto o Bernard, também muita gente fala, né, do Bernard. Existe essa possibilidade real dos dois deixarem o Atlético no meio do ano, tá? Propostas aí estão chegando, né, alguns clubes interessados. Dificilmente eles vão atuar em 12 jogos, que agora mudou no Brasileiro, eram 7 jogos, para você não poder mudar de clube, né? E jogar Brasileiro por outra equipe. Agora são 12, então acho que quando bater 11 ali, a turma provavelmente vai dar uma segurada, porque existe uma possibilidade real dos dois deixarem o Atlético. Mas aqui falando do Igor Gomes, um jogador que há pouco tempo atrás falava-se em renovação de contrato. Vocês lembram disso ano passado?
era falado em renovação de contrato. O pessoal tava nessa de renovar o contrato do Igor Gomes, mas parece aí que isso não vai acontecer, graças a Deus, né? Porque não dá, infelizmente, não dá. Acho até que ele muitas vezes é meio mal escalado, segundo volante, ele não é segundo volante, mas de qualquer forma, eu acho que aí não é nem só a questão de ser bem ou mal escalado, né? Igor Gomes é um jogador que o torcedor atleticano já não quer mais aqui, isso é fato. Enfim, e aí, o que você acha? O Igor Gomes deveria deixar o Atlético, ainda pode ajudar o Galo esse ano? Comenta aí, meu amigo. Deixe nos comentários aí a sua opinião. Fala aí, massa. Finalizando aqui mais um vídeo do canal. Passando aqui rapidinho só para pedir o like de vocês antes de sair do vídeo aí, tá? E espero que a gente tenha sido relevante para todos, tá bom? Muito obrigado pela companhia, tá? E para quem tá chegando, seja muito bem-vindo. Você que não conhece o canal ainda e tá chegando aí agora, esse canal traz notícia todos os dias do Galo, tá? De domingo a domingo, então fique à vontade para estar se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificação para não perder nada. E eu peço o like de vocês aí para dar aquela força pro canal. E também quem puder tirar um tempo para estar compartilhando o vídeo com os amigos, é de grande ajuda aqui pro canal, tá? Fique à vontade aí para estar deixando sua opinião em relação a tudo que foi falado aí no vídeo, tá? Espero que a notícia tenha sido relevante para todos vocês, bem interessante. E fique à vontade, a participação de vocês é importante pro canal, porque assim só tende a crescer cada vez mais o canal, então muito obrigado pela preferência que vocês estão dando aqui ao canal, tá? Mais uma vez, seja muito bem-vindo, que esse canal aqui ele foi feito para vocês, tá? Bem-vindo à massa aqui no canal. Tamo junto, forte abraço. E hoje tem Galo, hein? Hoje tem Galo. Cruzeiro ganhou de 3-0, então a gente tem que fazer bonito também. Vamos fazer bonito, vamos pelo menos um 2-0 aí. Não é pedir muito, né? 2-0. Mas se for uns 4-0, também tá ótimo. Então é isso, gente. Mais tarde a gente volta com mais notícias. Então, tamo junto. Forte abraço e até a próxima, massa.